A gente tem a opinião de alguns irmãos aí que também deram a sua opinião. A gente vai passar agora no vídeo. Pai do Senhor Jesus, foi me perguntada a minha visão, a minha interpretação sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, quando João Batista está pregando ali no Rio Jordão, né? E ele pregando uma palavra de juízo, uma palavra de conserto. E quando chega no versículo 11 ali, João, ele diz, que, citando sobre Cristo e falando sobre Cristo, né? Que era mais poderoso do que ele, né? Que aquele que vinha após ele era mais poderoso do que ele, a qual ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, e que ele batizava com água para arrependimento dos pecados, mas Cristo ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Alguns têm uma visão que aquele fogo que é citado em Mateus é o fogo do juízo, é o fogo da justiça. E eu não digo que está errado, eu não digo que é uma heresia, até porque o próprio contexto também incita a falar sobre isso. Mas eu creio na gramatical da lei de Mateus que não devemos somente se manter a esse estudo somente em Mateus, e sim comparar o paralelismo que tem com Lucas, que tem com Marcos, capítulo 1, que tem com João, capítulo 1, Lucas, capítulo 3, se me falar a memória, e aí 3:12. E aí é aonde entra essa questão, porque nem Marcos e nem João, se não me engano, eles não citam sobre o fogo, eles citam somente com o Espírito Santo. Então é interessante que quem é o batizador, quem é o agente aqui é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então esse batismo com o Espírito Santo e com fogo não são dois batismos. Eu vejo que não é dois batismos, eu vejo como um batismo só. O batismo com o Espírito Santo e fogo. Não é à toa que lá em Atos dos Apóstolos, né, quando desceu ali o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, eles falavam línguas repartidas como de fogo. Então nós vemos na Bíblia Sagrada, né, alguns momentos em que o fogo é usado para a purificação, o fogo é usado para a justiça, mas também eu vejo que o fogo também é um sinal atrelado ao poder de Deus sobre a vida do cristão. Então nós vemos que, eu vejo que esse versículo, ele não cita duas preposições, e sim uma só proposição. Não são dois batismos, mas sim um só batismo. Então esse batismo de João, quando nós vamos entender, João ele está falando para aqueles que estavam ouvindo a palavra de arrependimento, né, que estavam ouvindo a pregação de João Batista para se arrepender, se batizar nas águas e assim se tornar uma nova criatura. E após isso, João está citando que Cristo ia revestir aquele que se arrependesse, aquele que verdadeiramente deixasse as práticas mundanas para trás, e após isso Jesus Cristo ele ia revestir aquele ser com o Espírito Santo e com poder, ou seja, fogo. Então eu vejo aqui uma somente proposição. Eu, sendo um bom pentecostal, creio na continuação dos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, mas é um debate muito alongado, são versículos, são interpretações diferentes, textos diferentes, mas que é bom fazer a comparação, o paralelismo, como a gente chama na gramatical, com os textos de Lucas, de Marcos e também do próprio João, que nós vamos ver classes de pessoas, quando é citado, né, nos evangelhos, classes de pessoas, saduceus, escribas, que tinham ali a multidão, mas tinham os curiosos, os críticos, que não gostavam de João e queria pegar João de toda forma também, não gostava daquilo que ele fazia, não gostava da sua pessoa, não gostava das suas palavras. E tinha também os publicanos, tinha soldados que questionaram e também perguntaram, o que devemos fazer? O que podemos fazer para deixar isso, para melhorar, para ser tudo isso que você está nos ensinando? Então é quando João ensina eles a se arrepender, a deixar a prática, a deixar de defraudar como os publicanos, a cobrar mais do que era devido e crer naquele que ele estava ensinando. Então é interessante, é um debate muito alongador, mas eu creio que aquele batismo que João está citando ali é um batismo só,
não é 2 batismos separados, é um batismo só. É um revestimento. Ele cita ali sobre o revestimento de Cristo, né? Quando Cristo opera, quando Cristo é o agente batizador com o Espírito Santo e fogo, ou seja, com o Espírito Santo e poder. Então, essa é a minha visão. Não vou me alongar no vídeo, deixar aí para os irmãos que tem essa interpretação, tem essa visão, mas eu continuo crendo assim, e vai ser uma bênção. Que Deus possa abençoar nosso irmão Diego, que nos facultou o convite para nós dar a nossa interpretação com nossa humildade. Não sou tão conhecedor como os mesmos, mas na nossa humildade aqui, com a nossa pouca letra, com a nossa pouca fé, a gente está falando aquilo que tem aprendido e tem estudado, e que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus, amém? Obrigado, irmão Otávio, pela sua opinião, irmão, que Deus continue abençoando, viu? E aí, irmão, você tem que achar da opinião do nosso irmão Otávio? Irmão Otávio. Eu não penso igual o senhor, não. Irmão Otávio, o senhor benção. Mas, como aquilo que eu defendi antes, há um só batizador, E como João, capítulo 3, versículo 18 fala, aquele que crê nele não será condenado. Porém, quem não crê nele já está condenado. Não é isso que Jesus falou ao próprio Nicodemos? Então, se já está condenado, aquele que batiza com o Espírito também vai batizar com fogo. Defendo normalmente, há um só batizador, porém para os salvos e para os condenados. Então é um batizador com 2 batismos distintos. Com o Espírito, com a bênção, e com o fogo, a condenação. Isso. Glória a Deus. Então, baseando-se nisso, a gente entende que todo esse contexto de Mateus capítulo 3 aqui, embora que Marcos e João ele não falem sobre o fogo, mesmo assim, eu ainda posso considerar esse batismo com fogo um batismo de juízo? Sim, Lucas não fala? Lucas fala e Mateus fala. E por que Marcos e João não falam? Porque temos que entender que há povos distintos para quem ele está pregando a palavra. Mateus prega para os judeus, a qual já sabia de todas as regras, de todas as leis. Marcos para os romanos, Lucas para Teófilos e posteriormente para os gregos. E João uma epístola universal, vamos dizer assim. Então, vendo desse ponto de vista, Mateus ele fala justamente porque o povo conhecia a escrita, conhecia as antigas leis e sabia que o fogo ali era condenação. Como o nosso irmão Otávio falou, havia muitos povos ali, e ali eram judeus, mas também tinham romanos, tinha outras pessoas ali, qual muitas pessoas vinham perguntar a ele depois o que iriam fazer ao entender. Então dá-se a entender o que? Vos batizará, ele não está falando só para uma pessoa. Vos batizará, ele está falando para o povo misto que ele está pregando. Aqueles que se arrependeram e aqueles de coração endurecido, e aqueles que buscam o conhecimento. Então o que ele está falando é o seguinte: eu estou batizando aqui com água vocês, mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar aqueles que creem com o Espírito Santo, e aqueles que não creem vai ser lançado ao fogo. É isso que João quer dizer. O fogo ali é juízo. Fogo de juízo. Fogo de juízo. O Espírito Santo também. Tem mais um vídeo aí? Solta aí. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quem vos fala é o nosso irmão Lucas, congrego no campo de Puxinha, na congregação Torre Forte. Estou aqui para defender o batismo com fogo. Batismo com fogo. Baseando-me no texto de Mateus, capítulo 3, versículo de número 11, o texto é enfático em dizer: e eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um a qual é mais poderoso do que eu, e qual não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe que o texto é enfático em dizer que ele vos batizará, ou seja, só há um batizador. E este mesmo batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se fosse em outra visão, seria vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Mas o texto é enfático em dizer que ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, destinando-se assim a origem para o mesmo grupo. Glória a Deus. Obrigado, irmão Lucas, que Deus lhe abençoe. O irmão Lucas aqui de Torre Forte, também um grande estudante também da palavra de Deus, que Deus lhe abençoe. E aí, irmão Santinho? 2 contra 1, hein? 2 contra 1. Não, eu não tô só não, que tem muitas pessoas aqui também. Irmão Lucas, Pai do Senhor, o Senhor é uma bênção. Mas é o que eu falei, a questão da opinião também de Otávio. Vos batizará, ele não está falando só para aqueles que aceitar. A pregação dele todinha é para o povo misto. A pregação todinha dele é para aquele que se arrepende e para os corações endurecidos. Então, não há um meio termo dele falar assim, não, agora eu vou só falar só para quem crê. E depois voltar para o povo misto, que ele tem a pá na mão e vai separar a palha do trigo. Então não faz sentido ele usar fogo de condenação antes e fogo de condenação depois, e o fogo a qual é aplicado Mateus 3,11 ser um fogo só de bênção. Entendeu? É como eu falei, há um só batizador, o que João quer dizer, há um só batizador, e ele vai dar bênção para quem crê, que é a salvação, e a condenação para quem não crê. Mesmo você falou naquela hora um texto interessante, que é o texto de Malaquias capítulo 3, né? Do versículo 2 e 3, que diz: quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavadores. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Esse fogo, irmão Santino, não seria um fogo de bênção, já que está falando aqui na purificação dos filhos de Levi? Outrora eu disse que era condenação, não foi? Mas eu errei, me perdoe. Mas aqui é purificação. Tanto Malaquias 3, versículo 2 e versículo 3, é um fogo de purificação. Eu errei ao dizer que era de juízo. Mas a gente também vemos Isaías 6, versículos 6 e 7, que também traz a brasa ali, que também purifica Isaías. Então, é como eu falei, há fogos na Bíblia que representam a presença de Deus, purificação e juízo. Esse fogo aqui é purificação. Seria correto eu fazer uma exegese de Mateus, capítulo 3, versículo 11, com esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3? Não em si, porque o contexto não condiz. Jeremias fala a questão que ele fazia uma nova aliança, abrir de Harachá, né? E aqui ele quer dizer que vai purificar os povos, não é isso? Um fogo de purificação. Mas ali em Mateus 3:11, o povo que estava ali é um povo tanto que acreditavam que o Messias realmente iria vir e iria aceitar a preparação, o batismo ali que ele estava dizendo era um batismo de preparação, mas o povo que estava ali, uns era arrependido e outros não se arrependiam. Então não há esse fogo de purificação aqui, porque ele estava pregando para outros povos. É como uma evangelização que nós fazemos. A gente fala, Jesus irá voltar. Aquele que crê nele vai subir para os céus. E aquele que não crê vai para onde? Então não há como a gente fazer uma comparação do fogo de purificação aqui. Como também o fogo da sarça, entendeu? O fogo da sarça. Da sarça ali não se consumir. Isso, o do Sinai. Também a gente tem o de juízo. A gente vê Sodoma e Gomorra, Elias no Carmelo. Então o fogo na Bíblia, ele representa muita coisa. Agora a gente temos que ter cuidado. Se eu chegasse aqui e perguntasse, Diego, o que você entenderia como espírito de maldição? O que você ia me dizer? Que é um espírito de maldição. Diego, o que é um espírito de um homem? É um espírito de um homem. E o Espírito Santo, ele é o quê? Santo. Diego, o que é o fogo na Bíblia?
O que você vai me dizer? Aí eu ia classificar. É classificar. Então temos que classificar e entender qual fogo que a gente tá lendo. E ali é o fogo de juízo. Tem essa, por mais que seja fogo, mas tem uma diferença. Isso. O fogo purificador, que é esse fogo aqui do ouriço, que Malaquias está falando, e aquele fogo que nunca se apagará, aquele fogo que vai estar ali aceso para sempre, consumindo todo o ímpio, todo aquele que é o que o texto realmente está falando, né? Lá, ele tem na mão a pá, vai limpar a ira, onde essa palha seria os que não quiseram receber Jesus? Sim, a palha seria. Porque se olharmos aqui no versículo 10, para Mateus, a gente olha tanto para o versículo 12 e esquece do versículo 10. O versículo 10 diz o quê? O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E aqui, que fogo é esse? É um fogo de condenação. Versículo 12, um fogo de condenação, não é? Então, quando a gente lemos e entendemos que aqueles que não acreditam em Jesus, como ele disse a Nicodemos, já está condenado. Então, o mesmo batizador que vai batizar com o Espírito, ele também lança ao fogo aqueles que não acreditam em Jesus. Então, não é como fazer uma pausa e dizer que era uma purificação ou uma bênção e depois voltar para a condenação de novo. Fica desconexo. Por isso que temos que fazer exegese, por isso que temos que entender sobre hermenêutica, contexto do texto corrido. Então a gente temos que analisar. Até a questão que o pastor César Cavalcante fala. Quem fala, o que fala e para quem fala. E para quem fala. E ali no caso ele estava falando tanto para as pessoas que se arrependeram como para as pessoas que não se arrependeram. Então, no caso aqui em Mateus capítulo 3, tem dois públicos. Sim. Que estão ouvindo Sim. a mensagem de João. São aqueles que vinham se confessar e arrependiam e eram batizados, e aqueles que eram os fariseus, os líderes religiosos, a qual ele mesmo fala o seguinte: vendo porém muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então há dois povos aqui, são os que arrependem e os que não arrependem. Não tem como separar e dizer eu vos batizo com água, eu vos batizo com água para arrependimento, porém aquele que vem após mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Só para quem é salvo. Ele vai batizar quem se arrepender. João, ele vai batizar. Porém, aquele que vem após ele é aquele que vai condenar ou vai dar salvação. Qualquer pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é só para quem é salvo. É somente para quem é salvo. Então, nesse caso, só os salvos que são batizados no Espírito. Isso. Só aqueles que creem em Jesus. E os que estão perdidos, batismo com fogo. Então, não seria correto eu pedir um batismo com fogo a Deus, que a gente ouve muitos irmãos dizer: Deus, me batiza com fogo. Misericórdia, misericórdia. Vamos fazer uma análise do que você falou. A gente lemos na Bíblia a questão da simonia. O que é simonia? O ato da pessoa querer comprar algo dentro da eclésia, da igreja, né? Simão foi quem? Foi quem viu o poder do Espírito Santo em ação e quis comprar o Espírito. Mas foi-lhe dado o Espírito Santo? Paulo chamou ele de filho de Pedro, de filho do diabo. Então aqueles que não são salvos não têm o Espírito Santo. Aqueles que não creem em Jesus não têm o Espírito Santo dentro dele. Já quem crê é o selo da salvação. Tanto que o apóstolo Paulo ele enfatiza isso muito bem em Romanos capítulo 8, né? Versículo 14 e 15. Que o Espírito de Deus ele testifica com o nosso Espírito. E assim a gente reconhece e chama Deus de meu Pai. Meu Pai. Então, nessa questão, só recebe o Espírito quem é salvo, só pode chamar Deus de Pai quem é salvo. E mais, 1 Coríntios capítulo 12 diz que só pode dizer que Jesus é Senhor quem tem o Espírito Santo. Entrando nessa questão do apóstolo Paulo,
ele também, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala lá do tribunal de Cristo, né? Onde as nossas obras, elas vão passar pelo fogo. Pelo fogo, aí são obras, aí, né? Que fogo é aquele dali? Ali é o fogo do, vamos se dizer, o fogo da revelação, para ver qual obra ali, no caso, seria propício. Bom, o Senhor fez algo maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 13 fala que se não for por amor, tudo que eu faço é em vão. Né? Quando a gente fala do fogo dali, de mostrar das obras, quando eu faço com amor, ali vai ser ouro, prata e bronze. Não é isso? Né? Só que aí, quando eu não faço por amor, que eu faço com a intenção de me mostrar, eu vou ser salvo. Porém, as minhas obras serão reveladas do que eu fiz, se realmente é para benefício de Cristo ou se era para meu próprio benefício. Entendeu? Então, nesse caso, esse fogo é um fogo revelador e tem um purificador, pode-se dizer assim, ou não? Mas não tem como purificar mais ali, que a pessoa já não está salva. Ali é o tribunal de Cristo, não é o grande tribunal branco, né? Isso. Porque, por exemplo, as minhas obras foi de ouro, ela vai passar pelo fogo. Vai. E o fogo não vai revelar. Queimar, né? Vai revelar se você fez de bom grado ou não. Já a palha, o feno e a madeira vão se queimar. Os que se queimarem, pode-se também associar isso a um galardão? Para o recebimento do galardão, né? Vamos se dizer assim que conforme eu faço, eu vou receber o galardão. Todo aquele que serão lançados no fogo ali, a obra vai revelar. E a gente sabe que a gente receberemos o nosso galardão. Mas e aqueles que não fizeram de bem aquilo que Deus quis pra gente fazer? Serão queimados e não vão se revelar. Então não tem galardão para ele. Mas todavia serão salvos. Todavia serão salvos. Então esse fogo do tribunal de Cristo é um fogo revelador e na verdade só vai fazer bem ao salvo. Vai fazer bem ao salvo. E por isso que a gente tem que fazer as coisas por amor. Entender o que é a graça de Deus. Porque infelizmente, irmão, foi pregado no Evangelho no meio da gente, onde Jesus Cristo está dentro de uma caixinha e que ele está ali na igreja para atender o pedido que eu quiser. E não é assim. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se descer um anjo do céu que anuncie outro evangelho que não seja aquele que a gente tem anunciado a vocês, que seja considerado maldito. Então foi o evangelho que foi passado para o povo ali, que Jesus vai fazer tudo que você quer, vai realizar todos os seus desejos, onde é totalmente fora da Bíblia. E é por isso que a gente tem que ter obras, porque as nossas obras mostram se a gente é cristão salvo ou não. Porque aquele diz que é salvo, mas continua na prática do pecado, esse nunca foi salvo. E naquele tão grande dia do tribunal de Cristo, esse fogo ele vai revelar se essas minhas obras era de ouro, se era de prata, com o que a gente vai receber referente às nossas obras. É assim? É o que João fala. Produzir fruto de arrependimento. Fruto digno de arrependimento, né? Digno de arrependimento. Só uma questão que o senhor falou aí, que foi nos pregado um evangelho de bênção, prosperidade, né? Isso. A gente pega muito passagens como não vai faltar, o Senhor é contigo. Ali também, Êxodo 14, que Deus vai livrar todos os seus problemas. Salmo 91. Porém, nós também lemos na Bíblia que o próprio Jesus, ele fala o quê? No mundo tereis aflição. Nada vai ser fácil. Nada na nossa vida vai ser fácil. A gente temos que nos agarrar em quê? Que o fardo é leve. A gente ainda tem um fardo, mas o fardo com Jesus, ele é leve. A gente temos que nos agarrar que ele venceu o mundo e que através dele é que nós vamos conseguir. Então, não venha ao Evangelho, pelo amor de Deus, com a intenção de ficar rico, com a intenção de que você vai ter todas as coisas fáceis. Não, Jesus, ele vai aliviar seu cargo. Porém, ainda vamos ter aflição, ainda passaremos por dor, ainda choraremos e ainda vamos perder muita coisa, viu, Diego?
porém é o caminho que é estreito. Então, irmão Santino, como aplicar esse texto de Mateus 3,11 na nossa vida, no nosso cotidiano? Como fazer com que esse texto ele se encaixe na nossa mente e que a gente entenda realmente que isso, o que o Batista aqui passar ali, era 2 batismos distintos, porém um único batizador. Bom, trazendo-nos no dia de João e nos dias de hoje, podemos entender que em Jesus não há neutralidade, ou é ou não é. Então, diante de Cristo, ou acreditamos ou não acreditamos. Aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo recebem a nova vida. Aqueles que não acreditaram em Cristo recebem o fogo, ou seja, futuramente a segunda morte. Eu até escrevi algo aqui, posso ler? Pode ficar à vontade. O batismo do Espírito Santo é a promessa para o salvo, mas o fogo é a realidade certa para os que rejeitam. A aplicação é: aqueles que creem em Jesus, ele dá a salvação e o selo que é o Espírito Santo. Porém, aquele que não crê é o fogo. Dói dizer, mas é porque assim, Diego, eu não quero jamais que perder um irmão, um amigo. Muitas das vezes a gente chora orando por ele, mas mediante a tudo que nós pedimos a Deus, é a escolha da pessoa. A pessoa tem que escolher, ou segue a Deus, ou segue a Baal, vamos dizer assim. Infelizmente, a gente não pode agarrar pela mão e dizer: você vai comigo para o céu. A gente oferece o Evangelho, né? E o Evangelho é a boa nova, que é Jesus Cristo. Né? E a gente sabe que a escolha é de cada um. Como eu acredito que na família do Senhor tem gente também que o Senhor ora para Deus salvar. Com certeza. Como na minha também tem. E às vezes a gente olha nossos parentes tão próximos e vê que está a passos longos para o inferno e você não pode fazer praticamente nada. Isso. O que você pode fazer é oferecer Jesus Cristo, mostrar o Evangelho e deixar com que o Espírito Santo, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazer alguma coisa ali. Mas a gente está numa onda, num movimento tão banalizado que hoje se perdeu, infelizmente, o povo perdeu o prazer de ouvir a palavra, de ouvir o Evangelho, de ouvir falar sobre Jesus Cristo. E é justamente, realmente isso que a gente precisa resgatar novamente, né? Esse desejo, aquele primeiro amor que a gente tinha, que até os ensaios das irmãs ali, e sentir a presença de Deus. Diego, eu sou de uma época que, quando criança, se não tivesse Jesus na mensagem, ela era vazia. Se não tivesse Jesus dentro do templo, o culto era vazio. Hoje, se não tiver uma palavra de prosperidade, não há aceitação. Se não houver uma casa, um carro envolvido na pregação, o pregador não pregou nada. Não foi o Espírito Santo que revelou. Então, que procuremos orar mais, pedir mais a Deus que volte as mensagens que nos confronta, a mensagem que nos leva ao caminho e não que nos leva à ganância. Infelizmente é isso que nós estamos vendo. Pedir a Deus que tudo ocorra conforme a Bíblia está dizendo, né? Porque Salmo 138, verso 2 diz que até Deus ele se submete à sua palavra. Então o que está escrito e vai acontecer e ponto final. Pronto. O que está escrito vai acontecer. Independente da minha linha interpretatória, da interpretatória do Senhor, o que está escrito vai acontecer. Por isso que tem as linhas interpretatórias que é para justamente clarear o nosso entendimento para que a gente também não pereça, né? Porque a Bíblia diz, né, em Oséias 6,3, que o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. E é isso que a gente está passando aqui para vocês, um conhecimento bíblico. Por mais que eu não tenha uma formação em teologia, mas como um bom curioso da Bíblia, sempre estou procurando aprender algo novo dentro das Escrituras Sagradas. E um professor desse daqui, a pessoa só não aprende se não quiser. Eu queria ter a mente que tu tem, Diego. O homem tem a Bíblia na cabeça. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até aqui e ouviu e que
guarda essa palavra no seu coração, né? Irmão Santino, quer deixar alguma rede social, alguma coisa aí para te seguir? Só tenho a minha rede social, que é o Instagram, Santino Júnior. Posso mandar um abraço? Pode, com certeza. Mandar um abraço pro meu amigo Danilo, que me deu essa camisa, né? Lá da Igreja Sal e Luz. Pra minha esposa também, que eu amo muito. Meu filho Judá, que está completando ano hoje, e também Joaquim e José Antônio, que são meus 2 filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. E se você pensa diferente do irmão Santino, entre em contato comigo aí, nos comentários, e a gente pode até marcar você deixar a sua opinião também. Fica na paz.